Oi, Laís, tudo bom? Oi, Ana, tudo bem? Prazer estar nesse primeiro podcast do Memórias com você. Esse é o podcast para todos, né? Faz parte do programa de ação do PROAC São Paulo, ICMS, dentro do projeto Memórias Construídas Online 2. E hoje a gente tem aqui para conversar com a gente o Jonas Meirelles. A gente está aqui com o Jonas, ele é artista, desenhista, educador também, autor do livro Como Desenhar um Dinossauro. Está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre recomeçar no desenho, sobre o erro. Olá, Jonas, né? Se puder falar um pouquinho mais sobre você. Olá, bom dia para todo mundo, mas para quem está vendo em outro horário, boa tarde, boa noite. Eu acho que eu sou um pouco disso que a Laís falou. Não sei, eu sou formado em artes, já trabalhei com cinema, com teatro. Eu venho de uma família que trabalha e trabalhou muito tempo com livro, então eu tenho esse carinho pelo livro, e eu acabei me encontrando na educação, na verdade, por conta do livro. Eu trabalhei um tempo numa num projeto de incentivo à leitura e daí eu falei assim, nossa, dá para trabalhar desenho, dá para trabalhar escrita, dá para trabalhar muita coisa a partir do desenho, a partir, enfim. Então, eu acho que apresentando, basicamente, é um pouco isso. Na verdade, então, você é um artista visual, um multiartista, trabalha com várias linguagens. Assim, pelo que você falou, né, da sua trajetória, você foi descobrindo que você pode alinhar essas linguagens e começar a traduzir cada vez mais um caminho dentro, não só da cultura, da arte, mas como da educação também. E qual foi o impacto que isso causou para você? Quer dizer, no momento em que você lança esse livro, a gente é um país hoje de mais leitores, até no digital e tudo, mas o papel ainda é muito procurado, é muito importante. A gente vê as feiras de livro vendendo muito, o mercado dessa área crescendo, né? Principalmente na pandemia cresceu muito. Esse seu livro é de quando? Queria que você me falasse um pouquinho assim da história dele, de como que você, enfim. Legal. Na verdade, então, vou começar com uma história da carochinha, que eu gosto de falar que é bem carochinha mesmo, porque esse livro, eu pensei nele já tem uns 7, 8 anos, acho. E eu tive a ideia tipo naquele momento que a gente está começando a dormir, e daí eu pensei, putz, como desenhar um dinossauro, alguma coisa assim. Pensei, escrevi no papel e fui dormir. E no dia seguinte eu escrevi quase todo o grosso do texto. Então, enfim, eu tenho super carinho por ele, porque é o meu primeiro livro, é o meu primeiro filho. E eu acho que, em relação a essa história do digital, eu, na minha cabeça, tenho minha certeza que o papel ele não vai deixar o livro de papel não vai deixar de existir. Mas, ao mesmo tempo, o meu livro é um livro que funciona super bem no digital, porque ele é um livro que eu pensei, a princípio, que não precisava nem ter imagem, porque eu queria fazer um texto explicando como desenha um dinossauro. Então, é um texto que eu vou discorrendo tipo como faz a boca, mas eu vou brincando também. Então, tipo, tipo, a boca é um ser ao contrário. Eu vou indagando o leitor, que pode ser criança, pode ser adulto, vai pensar, tá, mas ele vai ter nariz, não vai? E o livro, ele vai nesse princípio de que qualquer pessoa pode desenhar um dinossauro. No final do livro, ele tem uma parte para o leitor desenhar. E eu já recebi vários dinossauros muito diferentes. Nossa, que Então, bacana. então é isso. Eu acho que a graça dele é essa. É quando eu consegui uma editora, e quando eu já tinha mais ou menos um projeto gráfico, me falaram assim, então acho que é bom ter algumas sugestões gráficas, né? Porque é tanto em texto quanto em imagem, para chegar num dinossauro que cada um vai ter o seu. É isso. É muito legal, porque você usa a imaginação das pessoas a favor delas, né? Você abre para elas o espaço para elas criarem sem essa condução. Porque a gente tem muitos livros que eles acabam instruindo caminhos, né? Essa tua proposta, ela concretiza isso também, sai, né, da sala de aula, sai das experimentações com as crianças e passa para o público em geral.
E você, em termos assim de trabalhos, de coisas que você tem feito, como é que você tem visto a atuação, assim, a área da gente hoje? Eu acho que essa pergunta faz até um gancho com o que você estava falando, dessa coisa da gente pensar o desenho como é disso, né? Tipo, quando eu penso nos manuais de desenho, a gente pensa num desenho único. Então, tipo, o desenho acaba ficando duro porque as pessoas vão atrás de desenhar só isso. Já pegando o gancho no que você perguntou, hoje em dia eu tenho muito mais dando aula particular de desenho, seja online, seja presencial, do que fazendo coisas de ilustração, de desenhos para mim até. Mas eu tenho um aluno que já tem um ano que eu tô com ele, e ele gosta muito de mangá, muito de anime, e a gente sabe que tipo que esses desenhos eles têm uns padrões de olho, de rosto, de cabelo, tipo cabelo sempre espetadinho. E daí teve uma vez eu cheguei para ele e mostrei um manual que eu tenho em PDF para ele, e daí ele me perguntou, mas por que que a gente não faz desse jeito? E daí eu expliquei, ó, tipo, a gente pode até fazer desse jeito. E muitos artistas que a gente conhece, muito pessoa de quadrinho, a gente vai atrás de copiar desenhos que a gente gosta. Tipo, eu desenhei muito Garfield, muito Simpsons. Ele quer desenhar uma pessoa. Tipo, ele já me desenhou algumas vezes. Ele já desenhou pessoas que ele procurou na internet. Esse jeito da gente tentar saber como desenhar um rosto, como desenhar olhos juntos, é muito mais interessante do que chegar e pegar um padrão que já está feito, porque isso já existe. O que eu acho que é mais importante é a gente descobrir como que é o nosso traço. Daí, tipo, se uma hora a gente quiser fazer mangá, a gente tem mais propriedade para um estilo próprio também. É super bacana isso que você falou, porque a observação é a base de tudo, né? Você tem que descobrir o seu traço, treinar a sua linha, fazer exercícios, mas o principal é você realmente observar o mundo, porque a gente passa muito tempo vendo e não observando, né? Uhum. Então, são muitas informações, a gente vive numa velocidade que a gente sabe que é puxada, né? Principalmente hoje em Sim. dia. São muitas coisas vindo na nossa frente o tempo inteiro, é um cansaço visual que a gente vive, né? Sim. Então, se a gente fizer um movimento contrário, que é mais ou menos isso que você fala nessa questão da observação, em vez de você se aproximar do mundo que já está aí exposto, né, e que você vai tentar reproduzir, você criar a sua leitura do mundo que você está vivendo, observando, e aí criando a sua perspectiva, o seu traço, a sua verdade e, na verdade, a sua arte, né? Eu Com queria, certeza. inclusive, se você puder falar um pouco, pegando um gancho do que a Ana falou, Jonas, como a gente recomeçar a desenhar também, assim, porque a gente tem aulas de desenho aqui no curso do Memórias Construídas, né, semanais e tudo. Tem o público que é mais novinho, mas tem também um pessoal adulto que acompanha, e aí tem aquela questão que você sempre comenta no seu Instagram, né, de recomeçar, que a gente acha que não sabe, e aí sabe. E acho que o seu livro traz muito isso, porque eu lembro que eu comprei, eu desenhei o meu dinossauro, depois e eu esqueci em cima do meu sofá. E aí depois eu saí. Quando eu voltei, todo mundo da minha casa folheou e, tipo, desenhou também, porque eu tinha deixado as coisas. E eles nem gostam muito de desenho, nem nada. E aí, então, eu queria que você falasse um pouco sobre como que a gente recomeça a desenhar, como que a gente pode fazer isso. É engraçado que a Ana estava falando e eu lembrei, eu tenho um texto que eu costumo passar para alguns alunos, principalmente a partir de 18, porque antes disso eles ainda não têm... Bom, tipo, são textos tipo, mais difíceis de uma criança entender. Mas é um texto do Paul Valéry que fala sobre desenho, é um livro que chama Degas, Dança, Desenho. E ele está falando tipo, sobre desenhar e encontra muito isso que a Ana falou, que que a gente está acostumado a ver, mas a gente não está acostumado a reparar. Que a gente está numa velocidade muito grande no mundo e a gente precisa parar e falar assim, nossa, todo dia vai para a cozinha tipo, vai preparar o café. Tipo, de repente a gente está fazendo um café numa cafeteira italiana. A gente olha para aquela cafeteira italiana todo dia, mas quando a gente vai desenhar, a gente descobre que a gente não viu ela pela totalidade. Então, eu penso muito que
eu não gosto nem de chamar de reaprender a desenhar, porque para mim todo mundo sabe, mas é uma volta para a prática mesmo. Então é isso, eu tenho alunos hoje de 10 até 66 anos, chega para mim e fala assim, eu quero desenhar e quero que fique igual. E a gente vai trabalhando isso até a pessoa ficar satisfeita. Tem muita gente que demora mais para ficar satisfeita, mas eu acho que é um pouco da prática mesmo. É uma coisa, principalmente da pessoa se instigar a querer voltar a desenhar. E essa coisa do se reconectar também é importante, porque você acaba se reconectando com outras coisas, né? A escrita e o desenho, elas são as nossas comunicações culturais mais presentes no tempo, né? A gente conhece memórias, a gente conhece patrimônio, a gente conhece uma série de coisas através de desenhos antigos, de escritas antigas, porque naquela época não tinha fotografia, vídeo, cinema, etc. Tal. Então a gente pôde recompor uma série de coisas da história através das grafias, né? Tanto da Sim. parte de desenho quanto de escrita. E você une essas duas no seu livro junto com a formação de uma perspectiva para que a pessoa possa parar e retomar essa brincadeira, porque na verdade a gente perdeu um pouco isso. Uhum. É você se permitir, né? Você perder o medo, é você parar de pensar assim, eu não consigo, eu não sei, e realmente dedicar um tempo para isso. É legal você ter alunos de idades diferentes, assim, eu acredito muito nessa questão do intergeracional. Quando você separa, queria que você falasse um pouco disso também, porque no Memórias a gente está hoje com duas turmas de alunos. A primeira turmona, que é dos 13 até os 21, e a segunda turmona dos 21 até os 88. E assim, a gente no final, né, vão ser 6 meses de atividade, no final a gente espera que as artes, os trabalhos de todo mundo comecem a circular entre todos. E são as mesmas aulas para todo mundo, é a mesma metodologia que a gente aplica para todo mundo. E você dando aula assim também para uma turma grande em termos de amplitude de idade, você conversa com eles, você mostra trabalhos, você tem um Instagram, porque assim, era legal, a gente queria que você desse um pouco também de como que a gente te acha, sabe? Quais são as redes que você tá, como é que os alunos podem ver trabalhos de outro aluno, enfim, contasse um pouco de como você está fazendo esse teu trabalho, que é muito bacana. Na verdade, eu estou fazendo aulas particulares, então, quando você falou dessa intergeracionalidade, Intergeracional. tipo, eu sempre penso que eu gostaria muito de conseguir, tipo, encaixar aulas, tipo, dessas crianças de 10 anos com as maiores e vice-versa, porque eu acho que se complementam mesmo. Tipo, eu gosto muito de pensar que, tipo, no mundo que a gente vive hoje, a gente lê muito, a gente procura saber muito, sempre que eu posso, tanto online quanto presencial, eu estou mostrando referência para eles. Então, tipo, eu tenho muitos livros em casa. Quando eu chego uma aula presencial, eu estou levando o livro. Eu tenho muitos alunos que querem trabalhar com quadrinhos. Eu sou muito leitor de quadrinhos, bom, leio até hoje. Porque a gente sabe que as crianças têm referências, principalmente de séries, de mangás. Bom, no Instagram eu tô como @foiojonas, tudo junto. E por lá a gente consegue trocar ideias sobre a aula, sobre desenho, sobre qualquer coisa. E eu tenho um site que eu comecei a construir, acho que já tem uns 2 anos, mas ele está meio parado assim, mas tem algumas coisas minhas, que é jonasmeireles.com.br, tudo junto. Eu sempre tento postar alguma coisa no Instagram, eu tento fazer uma espécie de exposição de semestre ou de ano, então eu consigo fazer isso online, mas quem sabe um dia eu consiga um espaço físico para ter uns cadernos de aluno. Nossa, tomara, porque eu acho que assim é super importante, né, a gente ter pessoas que são artistas dando aula, mas que tem uma metodologia, que tem uma organização, porque isso faz uma diferença danada na educação, não só ter a formação, mas realmente criar, ser artista, ter toda essa
essa movimentação que você tem ligada com o teu trabalho e com a pesquisa. Porque Sim, você sim. falou, você é um leitor, tudo mais, quer dizer, assim, aonde que pode procurar? Porque muitas vezes você não tem acesso a poder comprar tudo que tem, né? Todos os livros. Se você quiser referências, como que você procura? Eu acho que pensando tipo, nessa questão da renda, que eu acho que também a gente tem que desmistificar um pouco, de referência, eu acho que é sempre bom, tipo, a gente lembrar das bibliotecas públicas de São Paulo, principalmente da Mário de Andrade, do Centro Cultural São Paulo, que é uma senhora biblioteca e tem uma biblioteca incrível. Às vezes a gente quer desenhar um personagem, a gente vai lá no Google e tá lá o personagem de perfil bonitinho. Mas como que a gente vai desenhar ele em ação? Então eu sempre vou no YouTube, um vídeo de uma animação, para num frame, e daí eu consigo ver, tipo, pensar essa movimentação. Chegar no YouTube e parar frame a frame, eu acho que é um super exercício. E você, e você quer deixar assim algum pensamento, alguma coisa assim do Jonas, né, como criador, como artista, para que a gente pense agora nessas retomadas todas de vida que a gente está tendo? Não, acho que pensando em tudo que a gente falou aqui e tudo que eu passei nesses últimos 2 anos em relação às aulas, acho que desenhar é talvez também um modo da gente cuidar um pouco da gente, assim. Tipo, eu penso muito que tipo, tem alunos que às vezes só precisam de uma imagem e de um pequeno conselho, e a gente fica uma hora, às vezes, só conversando, e às vezes só conversando sobre a vida, e a pessoa está desenhando. Então, eu acho que o desenho ele entra muito nesse caminho não só de prática de arte, mas de um cuidado com a gente também. É muito legal. Queria te perguntar também uma última coisa, não sei se depois eu acho que a Laís também vai te perguntar, mas assim, só para fechar essa ideia, né, do desenho como expressão e como recuperação individual. A gente está vivendo um mundo muito transitório e a gente tem muitas crises de identidade o tempo inteiro, em qualquer idade. A gente é muito cobrado, né? Uhum. Tem um lado que eu acho do desenho que é mágico, que é você conseguir se descolar desse monte de preocupações, né, e cobranças, e conseguir se comunicar com você, com a sua paz, e principalmente com o seu tempo. Eu uso bastante em crise de ansiedade também, até, sei lá, deixando a dica para quem estiver ouvindo, né? Às vezes você está muito ansioso, muito nervoso com alguma coisa, é muito bom poder sentar e pegar um lápis, se concentrar naquilo que você está desenhando, geralmente, sei lá, alguma coisa que está na sua frente, você só vai voltando para o momento presente, assim, eu acho muito interessante que também a gente tenha entrado nisso agora no final da conversa. Então, acho que queria só agradecer mesmo a presença, agradecer essa conversa e deixar como meu recado para que o pessoal de casa, quem estiver nos ouvindo, desenhe, desenhe. Eu quero complementar, né, a fala da Laís aqui para vocês, dizendo que desenho como porta de entrada, o texto para complementar, o grafismo, né, o que você fizer, eu acho que o importante é você realmente se encontrar, se dedicar e, como o Jonas falou, criar o seu processo. E isso um dia, né, eu deixo a dica que eu gosto muito de cadernos. Eu digo até que são diários, né? São cadernos diários que eu compro e que eu escrevo, coloco desenhos, coloco rabiscos, grudo coisas. É quase como um diário de bordo que vão criando referências para eu lembrar de coisas que eu quero fazer também depois, como trabalho artístico. Eu tenho, assim, ano a ano, todos os cadernos. Uhum. E quando eu vou procurar referências da Ana e eu olho esses cadernos, eu vejo a minha evolução Uhum. de pensamento, a minha evolução de traço. Então, eu queria deixar essa dica. Encontre um tamanho de caderno para registro
dos seus desenhos. Não vai ser só lá que você vai desenhar, mas vai ser onde você vai plantar suas ideias. E colecione, né, esses cadernos ano a ano, para você poder perceber depois a sua evolução, por onde você andou, às vezes até poder retomar coisas de linhas de traços de pensamento, né, que aconteceram durante o caminho, durante o seu percurso, durante, como disse o Jonas muito bem, o seu processo. Então, queria agradecer, Jonas, pela sua participação, pelo seu tempo. Não, eu que agradeço. Esses dias me perguntaram se eu tinha um ateliê, onde que eu trabalhava, e eu falei assim, eu tenho cadernos. Então, tipo, isso, tipo onde eu me encontro, onde eu faço desenho, rascunho, faço desenho com erro, mas tipo, é lá que eu monto uma base para fazer alguma coisa depois. Eu acho que a sua colocação foi perfeita, assim, tipo, é tipo um caderno que caiba no bolso, que caiba na mochila e vai. Mas eu agradeço Super obrigada. muito. A gente que agradece a tua presença, o seu tempo, a sua participação e o seu trabalho, falando de novo, né? O seu trabalho de educador, o seu trabalho de artista. E a gente vai continuar com a nossa programação de podcasts quinzenais, falando com pessoas incríveis que estão atuando aqui nas artes em São Paulo e pelo nosso país. E a gente conta com vocês e com a sua audiência. Obrigada, Jonas, por essa participação. Obrigada, Laís, pela sua companhia. Obrigada a vocês. Um abraço para o pessoal de casa também. Obrigado. Um abraço para todo mundo. Obrigadão, abraço.